Olá, esse é o Café com Sêmio de número 185 da série Etiqueta Médica. É o número 8 e o tema é beira do leito, assentar e objetos. Não sei se vai ficar muito claro isso, mas enfim, depois na hora que eu for colocar no podcast ou no Instagram eu melhoro esses termos. Me digam se vocês estão ouvindo bem e me vendo bem. E então, lembrando que essa série Etiqueta Médica, ela segue o livro Etiqueta Médica do professor Alcino Lázaro da Silva, um cirurgião da UFMG, um livro muito simples, tem em PDF no Google, não me parece ser pirata, eu acho que é uma edição em PDF para ser baixada. E esse tema são vários pequenos parágrafos, vários pequenos textos sobre etiqueta, né? Lembrando que etiqueta é uma pequena ética. Então ele tem um grande manual de comportamento que a gente pode usar para os nossos dias. E é um livro bem interessante. E hoje eu vou falar um pouco sobre a beira do leito, sobre como se sentar perto de um paciente, como se sentar no quarto de um paciente, como se sentar ao lado de um paciente e os objetos que a gente coloca no leito, né? Isso é bastante importante. Ele traz no livro aqui um ponto bem interessante, olha, que parece hoje um pouco exagerado, mas não é. O leito do paciente é o espaço que ele conquista no hospital, tá, para ter a sua intimidade, né? É ali que ele tem a intimidade. Grosseiramente falando, é o território adquirido, né? Então o paciente, ele no leito dele, que é o leito de cura, é o leito de convalescença, é o leito de morte, pode ser. Ele é um espaço adquirido para ele ter intimidade. E a primeira coisa que a gente precisa entender é que essa aproximação do médico em direção ao leito, ela tem também um simbolismo. Ela não tem só uma utilidade prática. É óbvio que para você examinar um paciente, para você conversar com o paciente, você tem que se aproximar do leito. Você não vai fazer um telefonema ligado ao posto de enfermagem para o quarto para conversar com o paciente. Você vai chegar perto, né? E essa aproximação, ela tem uma série de mensagens, ela tem um simbolismo. Primeiro, o médico que vai até a beira do leito, ele se interessa pelo paciente, né? E o médico vai até a beira do leito, pensa bem, ele tem que aproximar as mãos limpas desse leito, desse paciente. Isso é muito importante. O papel da mão também é um papel simbólico, que é a promessa, o oferecimento do cuidado e da cura. Então, imagina uma cena que ele traz aqui no livro que eu acho interessante. Você tem um paciente sentado, deitado no leito, e você chega, senta numa cadeira do lado, se encosta para trás e cruza as pernas, e você aproxima a sola do seu sapato do leito. Isso pode ser estranho, porque a sola do sapato é a parte mais suja do corpo, né? Então, olha aí a mensagem que a gente pode passar. Você chega, já senta, cruza as pernas e mostra para o paciente a sola do sapato. Então, você deve chegar no leito e se apresentar para o paciente, oferecer a sua mão para o paciente, uma mão limpa, né? Então, que você tenha higienizado a mão antes ou higienize antes de entrar, com álcool. Hoje em todos os quartos tem ali o álcool gel. Aí você mostra que você está higienizando para você encostar no paciente. E uma mão, por exemplo, cheia de anéis, assim, pulseiras e, enfim, suja, com unha grande, né? Olha o que você está oferecendo para o paciente, né? O paciente naquele ambiente onde é uma intimidade adquirida, num leito que é o leito de cura, de convalescença ou de morte, você vai e oferece a sua mão de uma forma desagradável, né? Isso é importante que a gente entenda, que a gente perceba esse simbolismo, né? Então, é claro que você pode se sentar, dependendo do grau de intimidade com o paciente, com a família, você vai se sentar, vai se encostar, vai cruzar as pernas, mas, de modo geral, a gente precisa entender o nosso papel ali, né? É por isso que um médico usa um jaleco branco, é por isso que um médico se veste de forma discreta. O médico, ele não tem que estar se vestido de uma maneira que ele chame a atenção, né? Com um jaleco muito cheio de coisa, né?
enfim, com um cabelo muito extravagante, com uma roupa muito extravagante. Isso não é papel do médico. Não é o médico, quando eu falo médico, é a médica também. Ele vai se oferecer para esse paciente que está num espaço adquirido dele no leito, né, para curar-se, para a convalescença ou para a morte. Então a gente precisa entender da importância que é esse movimento, né? E aí é interessante que você, se você for se sentar ao lado do paciente, que você se sente de uma maneira que você curve o seu tronco, né? Porque você curvando o seu tronco e não se inclinando para trás e mostrando as solas dos pés, você curvando o seu tronco, você possa encostar com a mão. E você está oferecendo essa posição, né? Você vai então se colocar para o paciente para poder tocá-lo, porque é a mão que você tem para oferecer, já que a mão também simboliza e talvez seja o maior símbolo. Quando a sua bisavó, sua avó, sua tia-avó, sua mãe, sei lá, vai no médico, às vezes ela vai falar isso, ele nem olhou para mim, ou ele nem tocou em mim, ainda que o toque seja, entre aspas, inútil, visto que a tomografia já mostrou o resultado do problema. Mas o toque ele simboliza, né? Simboliza o interesse genuíno de um médico pelo paciente. E isso é bem interessante, né? Um outro ponto, que aí a gente segue o mesmo raciocínio, né? Não se coloca nada em cima do leito do paciente, e muito menos se senta no leito junto com o paciente, né? Muito menos você vai chegar, vai se sentar na beirada do leito, vai se sentar no pé do leito, vai se encostar no leito, né? Isso não se faz, né? O leito ele é um ambiente, ele é um espaço, né? Ali é um espaço que o paciente adquire para um profissional de saúde. Eu falo aqui do médico, mas isso se amplia para outros profissionais da área de saúde, né? Mas um espaço onde o médico ele leva consolo, conforto, compreensão, né? E até mesmo a cura, através do tratamento proposto. Então, quando a gente fala de medicina à beira-leito, que não seja uma medicina meramente técnica, onde à beira-leito você busca os sinais e sintomas para sair dali, então, raciocinar e chegar a um diagnóstico. Não, que a beira-leito seja um espaço humano também, onde você se coloca fisicamente, né, numa posição propensa ao consolo, à cura, à compreensão, ao conforto, entende? E esse conforto, esse consolo, essa promessa de cura passa pelo externo, pelo exterior. É igual quando você pensa assim, por que eu me ajoelho para rezar? Tá? Porque quando eu fico ajoelhado, eu coloco o meu corpo numa posição adequada a uma meditação, né? Ou seja, ajoelhado é mais fácil, é melhor eu me concentrar. Em silêncio, ajoelhado, é mais fácil eu me concentrar, é melhor eu me concentrar e entrar em contato com o sagrado. Entende? Então, se eu estou bem vestido, calmo, né, com as mãos limpas, e me dirijo ao leito do paciente da forma correta, eu me coloco também numa posição externa, né, mais propícia ao que há no interior. E aí a gente tem que tomar cuidado com alguns engodos, com algumas falácias que a gente escuta por aí. Como, por exemplo, não importa a maneira como eu vi, o jeito que eu me visto não quer dizer o quanto eu sou bom médico. Espera lá, o que você está dizendo com isso? É óbvio que a cor do cabelo, né, se você tem, sei lá, uma caveira tatuada na testa, ou você anda com a melancia na cabeça, isso não quer dizer que você estudou mais ou menos, ou tem um intelecto, né, maior ou menor por causa disso. Né? Claro que isso. Mas, se você vai com uma melancia na cabeça para o hospital, é evidente que você está se colocando numa posição externa que é pior para o paciente de modo geral. Né? Porque vai chamar atenção para algo que é desnecessário, no que diz respeito à relação médico-paciente e à relação beira-leito. Isso parece óbvio, né? E aí a gente pode extrapolar para uma série de outras maneiras que a gente se veste hoje em dia. Por exemplo, um jaleco muito apertado, né? Assim, talvez ele não caiba. Por quê? E aí é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Por que uma moça quer mostrar as suas curvas ou um rapaz quer mostrar os seus músculos neste cenário de aproximação à beira-leito, visto que a beira-leito é esse espaço adquirido pelo paciente doente? Né? Provavelmente há uma desordem nessa história. Né? Então, a gente tem que pensar muito no outro na hora que a gente se veste, a gente se comporta. E, de verdade, um bom médico, né, que é bom tecnicamente, né, ser bom tecnicamente não é negociável.
né? Estudar bastante, se dedicar, ser bom tecnicamente não é negociável. Tá? Então, isso aí, a gente já sabe que tem que ser assim. Tá? E junto disso, somado a isso, a gente tem que pensar quais são as regras de etiqueta que a gente vai seguir. Né? É claro que quando eu falo essas regras de etiqueta, são regras, né, que eu também busco segui-las, mas muitas delas também, para mim, são difíceis. Eu sou muito... eu falo bastante, né, eu sou muito expansivo, então é natural que em pacientes que eu tenha mais intimidade, que eu me sente, que eu quebre um pouco das regras de etiqueta. Né? É uma característica, né? Mas eu tento fazer isso, eu faço isso, né, em momentos onde eu sei, quando eu sei, melhor dizendo, que essa relação médico-paciente já está consolidada ao ponto de eu não colocar em risco a percepção do paciente em relação ao meu interesse genuíno sobre o caso dele, sobre a doença dele. Lembrando que qualquer regra de etiqueta, ela corresponde a uma aproximação e a uma relação, e muitas vezes isso ao longo do tempo é modificado. Por exemplo, aquela pessoa que você conhece hoje, você vai apertar a mão da pessoa, vai ter uma série de cuidados. Depois de 3 meses convivendo, talvez você vá e aperta a mão de uma forma diferente, ou abraça e fala, né, algumas coisas que você não falaria. Né? Isso também acontece nas relações. Isso acontece nas relações entre quaisquer pessoas. Né? Você vai ali, enfim, sentindo e vendo o grau de intimidade que você vai conseguindo ou que você vai se permitindo ter com a pessoa. Né? Então, prestem bem atenção que quando a gente fala em beira-leito, a gente está falando de uma aproximação de um espaço, que é um espaço conquistado, é um espaço de intimidade, e é um espaço onde um médico atua. Ele tem que atuar de forma técnica e extratécnica. Beleza? É isso. Um abraço a todos e até a próxima.